Existe uma sensação, acho que ela vem aos poucos, comendo pelas beiradas, conforme você vai vivendo. E eu diria que é como se fosse a maturidade se acomodando no seu ser. É como se o mundo continuasse da mesma forma como ele sempre foi, mas de algum modo algo mudou em você. Muitas vezes você pode passar por esse processo que muitas pessoas até chamam de a noite escura da alma, um processo espiritual, um momento mais dark da sua trajetória, se você é uma pessoa buscadora, né, uma pessoa investigativa, como eu sempre fui, pode ser confundido muito até com uma depressão ou como um momento de crise, né, principalmente quando você atinge uma certa idade e você começa a ser espreitado por certos sentimentos, sensações, pensamentos que antes não eram tão comuns. Eu pontuei isso em 7 sinais que você pode observar, que eu observei em mim e que talvez você se identifique. Exatamente por isso eu quis fazer esse vídeo, para deixar claro, através de uma autoinvestigação, porque eu passei por essa fase, ainda me encontro nela, e eu acho que também é definitiva e ao mesmo tempo não é, né? Então a gente já começa com esse paradoxo no sentido de que é como se você tivesse entrado num caminho que não tem mais volta. Mas ao mesmo tempo, todas as possibilidades estão abertas a partir disso. E o Jung, ele fala muito do processo de individuação. E nesse processo de individuação tem um estágio que ele chama do estágio de Sofia. Eu acho super interessante porque eu sempre fui uma amante da filosofia, né? Então foi até a faculdade que eu escolhi lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos. E esse nome Sofia, que inclusive se tornou um nome muito comum para meninas, né? É um nome que eu sempre achei muito lindo pelo seu significado. O Jung, ele chamava esse estágio de Sofia como um estágio muito profundo da consciência. E, bem, eu não quero aqui autoproclamar que eu estou numa fase muito profunda da minha consciência, pelo menos não de uma forma a jogar confete em mim mesma ou a de, sei lá, ver isso como uma característica de uma pessoa especial, porque eu acho que todo mundo em alguma medida passa por isso, sabe? Só que cada um tem uma forma diferente e estágios diferentes da vida, né? É, então eu acho que não dá pra gente se comparar muito um com o outro, né? E nem se colocar num lugar superior ou inferior. Mas eu quis trazer essa reflexão aqui porque eu acho que pode ser um alento para algumas pessoas que às vezes estão passando por uma fase difícil, que às vezes acham que estão passando por uma depressão ou por uma grande crise, e que, na verdade, isso tudo faz parte de uma trajetória da alma mesmo, né? Desse processo de individuação. E se você tem essa visão, minimamente, pode ser que esse vídeo te ajude. Então, assim, antes de tudo, né, fazer um disclaimer aqui dizendo que Sofia não é um tipo de iluminação mística, ou que o processo de individuação do Jung é um processo místico, né? Muita gente vê o Jung dessa forma, mas não é isso. Não necessariamente isso, tá? É como se fosse um momento em que você sente uma mudança do seu eixo interno. É um tipo de estabilização. E isso pode até, à primeira vista, assustar um pouco, tá? A pessoa que está passando por isso. E por isso que ela pode até confundir com uma crise ou com uma depressão, porque até então, eh, nos primeiros estágios da vida, muitas vezes a gente esteve rodopiando para lá e para cá, atrás de estímulos, atrás de fortes emoções, de grandes aventuras, que, claro, nos ajudou a nos moldar, mas de repente parecia que a vida era só isso. E ver a vida para além desses fortes estímulos parece até impactante, chocante e muitas vezes até difícil de lidar. Mas isso é apenas uma mudança do seu eixo gravitacional. E é muito importante a gente respeitar esse nosso momento, né? Porque você muda realmente a forma de ver a vida. E é uma mudança que acontece quase sempre em silêncio. É realmente um processo muito interno. Então, quem tá de fora pode perceber isso de uma forma esquisita ou nem perceber, tá? Então, não diz muito sobre o que está acontecendo fora, mas o que está acontecendo dentro de você. Então, vamos já começar com o primeiro sinal, que é você perde a necessidade de provar algo pro mundo. Você começa a não se importar tanto se as pessoas estão percebendo o que você está percebendo, ou se elas estão vendo você da forma como você gostaria que elas vissem. Você simplesmente se cansa disso. Mas você não deixa de fazer as coisas por causa disso. Isso que é o mais interessante. Então, aqui vai também, todo sinal que eu der aqui, eu vou falar um pouco sobre a questão da gente ver a diferença entre isso e uma depressão, tá? Uma possível depressão, porque é um estado emocional que parece um pouco
com a depressão, mas diferente da depressão, você não deixa de fazer as coisas. Você só deixa de ter a expectativa de ter reconhecimento através das coisas que você faz. E não é como se você tivesse completamente esvaziado das expectativas, porque isso é quase que impossível, né, humanamente falando, mas é como se grande parte daquelas expectativas que eram tão eufóricas anteriormente deixam de existir, tá? Então você ainda tem ali na base alguma expectativa, sim, tem alguma, mas é bem pouca, é menos. E esse pouco, esse menos, ele já faz uma diferença, traz um impacto na sua psique tão grande que a forma como você se move no mundo, entre as pessoas, fazendo as coisas que você tem que fazer, muda muito. E você começa a separar o joio do trigo por conta disso, sabe? Exatamente porque suas expectativas diminuíram, os seus desejos também mudam. Eles se deslocam. Né? Como Lacan dizia, né? O nosso desejo é o desejo do outro, né? Você começa realmente a separar o que é o seu desejo, de fato, o que é o desejo do outro, da sociedade, que você toma emprestado para si, porque você até então tinha uma necessidade de validação muito forte. Então você percebe que grande parte das suas ambições anteriores, elas nunca foram de fato suas e talvez até por isso é que você não tenha realizado tanta coisa assim, né? Se existe alguma frustração ali, nessa fase da vida, geralmente isso acomete pessoas que já passaram aí dos 35 anos, né? Pode também começar antes, né? Aos 30. Eu acho que comigo esse processo ele se iniciou muito ali para os 27, 28 anos, né? E se estende, foi se intensificando e de uma forma tão brutal a partir dos 35, que é quando você deixa de lado muita coisa que antes você considerava importante, como ambição, como desejo, e você deixa de lado simplesmente porque você percebe que aquilo, de certo modo, não te representava. É uma vontade de mostrar, provar alguma coisa para o mundo, para as pessoas. O sinal número 2 é a forma como você busca conhecimento. Isso também pode mudar bastante, tá? Conforme você vai amadurecendo. Você começa a rejeitar respostas muito superficiais ou de bate-pronto, sabe? Não que antes você fosse uma pessoa superficial ou que aceitasse respostas superficiais, não é isso. Mas é como se as opiniões mais rasas, as conversas mais rasas, elas perdem completamente o valor. A ponto de você não entrar mais em certos debates que antes você entraria. Simplesmente porque você não tem mais energia para isso, sabe? E você já não vê mais sentido nenhum naquilo. E você entende que tem certas discussões que não levam a lugar nenhum. E você também entende que tem certas áreas de conhecimento que não são do seu domínio. E que não cabe a você discutir ou se apropriar daquele conhecimento se você ainda não é bom o suficiente naquela área, né? Então, é uma humildade, né, que surge. Uma certa humildade que pode fazer você buscar o conhecimento de uma forma mais profunda ou simplesmente abrir mão daquilo porque você entende que não faz sentido, não dá pra você ter tudo, então você simplesmente aceita que tem certas áreas que é melhor você só aceitar que você realmente não sabe muita coisa e deixar pra lá e focar naquilo que realmente importa, né? Mas aquilo que realmente importa é você se aprofunda, né? Você se aprofunda, você lê, você entende que você precisa percorrer um longo caminho de conhecimento. E o que acontece é que, assim, não é quando você abre mão de conhecimento de certas áreas que você acha que não faz muito sentido pra você, parece, assim, à primeira vista, até que você tá sendo meio preguiçoso, né? Mas na verdade não. É como se fosse um minimalismo, porque esse acúmulo de informação que você muitas vezes buscou fazer, buscou ter, né, te deixa mais confuso, né? Então, é como se você parasse de acumular informação e estivesse em busca mais de sentido mesmo e de paz de espírito. O sinal número 3 é uma estabilidade emocional diferente. Por que que ela é diferente? Porque você se choca, pelo menos comigo aconteceu bastante. Você se choca com o mínimo impacto que algumas circunstâncias têm na sua vida e que antes, você tem certeza que antes aquilo ali te abalaria profundamente. E isso não é porque você ficou uma pessoa fria, você se tornou uma pessoa meio distante emocionalmente, como se fosse uma pedra. Não, é como se você tivesse apenas se tornado mais consciente. Então não é que você deixa de sentir, você sente às vezes até situações onde você é machucado por um comentário ou qualquer coisa do tipo, você até consegue nomear melhor as suas emoções, porque você ainda as sente, você
se sente magoado, você consegue inclusive até colocar mais limite nas pessoas, exatamente porque aquilo não tá mais tão exacerbado e fora do seu domínio como antes. Antes, as emoções, elas eram tão turbulentas, você era tão afetado que você não conseguia nem nomear, elaborar e menos ainda colocar limite em situações, em pessoas. Então, era uma instabilidade constante. Era como se você estivesse sempre no olho do furacão. E quando você amadurece, existe uma certa estabilidade que te permite entender o que você está sentindo, então você não deixa de sentir, tá? É uma situação que às vezes te impacta, te machuca, ela continua até te machucando, mas aquilo não te abala, não abala a sua estrutura como antes. E exatamente porque não te abala, você consegue fazer algo a respeito de uma forma muito mais lúcida. E isso é, assim, maravilhoso, porque você aprende, inclusive, a cortar aquilo que te faz mal de uma forma cirúrgica e a colocar limite em pessoas de uma forma sóbria, sem sentir que você está perdendo o controle de si, das suas emoções e da situação. O sinal número 4 é que você começa a aceitar a sua própria sombra. Isso aqui, pra mim, é um dos mais libertadores, porque eu não sei você, mas eu sempre quis muito me melhorar como ser humano, sabe? Então, por isso eu busquei filosofia, psicologia, autodesenvolvimento, formas de melhorar quem eu era, a minha personalidade, sabe? Isso, às vezes, me tornava bem competitiva. Isso é patético, porque me faltava talvez humildade em reconhecer certos defeitos, certas sombras. Então, quando eu sentia emoções que eu considerava erradas, tais como inveja, ciúme, ira, eu preferia às vezes negar, ou se eu reconhecia algum lado meio sombra, meio dark, naquele momento eu queria resolver aquilo, me livrar daquilo quanto antes. E hoje em dia não. Hoje em dia eu sinto que esse meu lado mais sombra é muito mais bem aceito por mim. Então, eu me permito sentir, eu me permito ser uma pessoa que às vezes está num momento de insegurança. E tudo aquilo que antes eu julgava muito no outro, né? A gente aponta o dedo no outro, mas é porque na verdade a gente tá falando da nossa sombra, né? De repente você começa a ver em si. E é engraçado, porque você vê no outro e você pensa, nossa, eu já me comportei assim, eu já me senti assim. E às vezes até hoje eu ainda me sinto. Isso te libera de muita coisa. Porque é um processo de integração mesmo dessa sombra. É você entender que você é um ser humano e que faz parte da humanidade ter certas emoções que não são tão boas assim. É interessante também que você passa a julgar menos as pessoas a partir disso, né? Porque você entende que você também tem aquele aspecto, né, em si. Mas olha, você deixa de julgar os outros, mas não significa que você se torna um panaca, tá? São coisas bem diferentes. O sinal número 5 é que você aprende a sustentar paradoxos. Você para de ter aquela visão tão maniqueísta, preto no branco, né? Eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito maniqueísta, não. Porém, em certos aspectos da vida, eu acabava sendo, sabe? Porque não dá pra ser diferente, né? Quando a gente vê a coisa meio preto no branco, é porque mexe com coisas ali muito internas, traumas, né? E a gente não consegue ver de forma diferente. Então, a gente às vezes tem dificuldade de se relacionar com pessoas, porque a gente vê na pessoa ali um paradoxo, uma coisa ali incoerente, uma incongruência, né? Então, você prefere colocar aquilo, aquela pessoa, aquela relação numa caixinha demoníaca de uma coisa ruim. Aquilo ali é ruim até pra você se proteger. Então, acho que no passado eu fiz muito isso, até como uma forma de me proteger, classificar bom e ruim pra, né, me livrar logo. Mas, hoje em dia não, eu consigo olhar até, assim, principalmente pra pai e mãe, né? Porque a gente vê também, né, tem aquele momento em que a gente julga muito nossos pais, né? E você consegue olhar pra eles e ter um entendimento melhor daquela incongruência, daquela loucura toda que às vezes você foi submetido quando criança, o que não significa que você passe a mão na cabeça, tá? Mas você consegue até se distanciar de uma forma bem lúcida. Aqui tô dando um exemplo de pai e mãe, né? Que seria assim até o mais difícil, mais desafiador, né? De você ter algum nível de compreensão. Até porque eu não acho que seja papel do filho compreender e ser completamente empático com os pais, tá? Mas eu acho que sim, é possível você ter um pouco disso, até pra você seguir em frente, né? Se você teve realmente uma relação complicada, veio de um lar muito disfuncional, né? Mas isso serve pra todo tipo de relação. E isso se reflete em todas as relações, né? E situações, não só relações, situações mesmo, porque a forma como a humanidade se comporta é completamente incongruente, né? Então, até a tua relação com Deus, né? Se você é,
tem alguma crença, você pode às vezes ter ido muito para um lado ou para o outro, né? Às vezes você foi muito crente, ou às vezes você foi muito ateu, muito descrente. E aí você começa a entender que a coisa tem nuances, assim, né? Que a existência, ela é cheia de nuances, né? Like Fifty Shades of Grey. Mas é o paradoxo existencial. Deixa de pesar tanto. Então, né? Vai desde o paradoxo das relações humanas, dos seres humanos, como também os paradoxos existenciais, que eu acho que esses são, às vezes não, diria que sempre, até mais difíceis da gente compreender. O sinal número 6 é a sua relação com o esforço e com o controle. Muda completamente, tá? Por quê? Ah, você começa a entender depois de um certo tempo que não adianta, tem muita coisa que tá fora do seu controle mesmo, tá? E claro que, assim, não significa que você não possa tomar as rédeas da sua vida. Pelo contrário, eu acho que quando você entende e solta o controle, é que quando você começa a realmente ter domínio da sua mente e da sua vida. Então você consegue agir com menos tensão, principalmente nas relações, né? E isso é libertador, né? Nas relações é muito libertador porque você sente que você já não quer agradar tanto, que você não pode controlar as pessoas, cada um pensa e sente o que quiser sobre você. E também você fica menos dependente da opinião alheia ou do amor alheio, né? Agora, o mais interessante também é você observar que na vida, de um modo geral, acho que até a nossa relação com a finitude, né? Ela vai se revelando ali conforme a gente vai amadurecendo. A gente começa a entender que realmente não adianta a gente querer controlar. E que o esforço exacerbado, ele só te cansa. A gente precisa colocar, sim, algum esforço nas coisas, né? Mas esforço demais não leva a nada, só te cansa. E aí você começa a ver essa fórmula ali se repetindo em quase tudo na vida, né? Então, por repetição, você aprende que você precisa colocar um esforço nas coisas, nas situações, nas circunstâncias, mas que você também precisa soltar. Você coloca algum esforço, não muito, tá? Uma dedicação, não diria esforço, e depois você solta, porque depois não tem muito o que fazer. Aí depende do universo mesmo. E o sétimo e último sinal é um retorno à simplicidade. Retorno, talvez porque eu chamei de retorno porque, eu não sei, me lembra um pouco a infância, sabe? E isso é tão difícil de resgatar. Não sei se vocês têm essa lembrança da infância de momentos de tédio onde você, sei lá, brincava com uma borracha, com um lápis de cor. As coisas eram mais simples, né? A sua mente também, a forma de viver e de experimentar a vida se dava de uma forma mais simples. Então, por isso que eu falei que de retorno. Mas é como se você realmente se tornasse uma pessoa mais simples para ter satisfação, felicidade. Você começa a dar muito mais valor para a simplicidade, como passar um dia em casa lendo um livro, fazer uma caminhada, encontrar um amigo num café e bater um papo. Então, assim, não é exatamente a perda de intensidade, mas é como se você saísse daquele olho do furacão, daquela loucura, de uma necessidade de estímulos fortes, sabe? Eu diria que é um certo refinamento da percepção, sabe? É como se você deixasse até de ser um drogado. Você fica mais sóbrio e você consegue obter prazer em coisas muito pequenas. Então, não precisa ter grandes mudanças na sua vida, fazer coisas extraordinárias para você se sentir vivo e pleno. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Acho que isso é um forte sinal de maturidade. E não é algo que você consegue forçar, sabe? Mas é algo que você pode sim construir, né? Pode ser uma construção, né? Você pode buscar, às vezes, sair de um ambiente que tem muitos estímulos. Eu acho que até o cansaço em relação a isso já é um sinal, né, de que você precisa disso. E é importante você respeitar e, às vezes, seguir esse feeling, porque depois que você realmente se adapta a levar uma vida mais simples, com menos estímulos, você se sente muito mais livre. E assim, com todos esses sinais, pode ser que surja em você uma certa sensação de não pertencimento, porque muitas vezes você vê o mundo lá fora ainda super eufórico, acelerado, e você se sente meio em descompasso com isso, né? Mas saiba que muitas pessoas também estão passando por esse processo. Então, é interessante você observar e respeitar. E observar, assim, com cautela o que está acontecendo consigo, né? Eu enumerei esses 7 sinais aqui, mas podem ter muitos outros mais que outras pessoas vivem ou que eu não lembrei, né? Ou não percebi, porque é muito sutil, né? E é um espaço de transição, então vale essa observação, essa diferenciação entre o que está acontecendo, essa acomodação, essa maturidade e talvez um princípio de depressão, né? Porque muita gente confunde, muita gente acha que está com depressão ou que está passando por uma crise. Então, tudo isso é muito sutil. Se você acha que isso está te levando mais para uma depressão, saiba que você precisa de um diagnóstico. Então, você tem que buscar um profissional, né? Fazer terapia. Esse vídeo aqui é mais
pra gente se identificar com esse caminho da autopercepção nessa maturidade, nesse momento da vida que eu acho uma delícia, eu tô gostando. Mas eu sei que tem seus percalços no caminho, no sentido de desencaixe, porque até você abandonar hábitos antigos ou até relações antigas que já não fazem mais sentido é um pouco doloroso, né? Não é tão fácil assim. Mas uma vez que você identifica o que está acontecendo com você, fica mais fácil você fazer esse processo de uma forma um pouco mais cirúrgica, se for necessário. Como eu falei sobre Jung, tudo isso pode ser sim o seu processo de individuação, que é você se tornar cada vez mais você mesmo, você deixando de viver tão escravo do seu ego e ficando mais sendo o seu próprio self, seu próprio eu, né? Claro que não completamente sem seu ego, mas integrando o seu ego, né? Integrando inclusive a sua sombra. E é uma sensação de você estar em casa consigo mesmo. Isso é maravilhoso.